Irmãos, hoje, dia 1º de junho, nós celebramos a festa de São Justino, mártir, ele que viveu no período que nós conhecemos como subapostólico, que nada mais é que o período em que as pessoas conviveram, conheceram os próprios apóstolos. Então, São Justino conviveu com pessoas que conheceram os apóstolos. Ou seja, bem no início da igreja, bem no início da era cristã. Então ele, que era leigo, mas que era muito estudioso, ele tinha essa sede de buscar a verdade. Então ele buscou essa verdade, buscou conhecer a fundo, profundamente a doutrina cristã, para que então também pudesse defendê-la, e defendeu a sua igreja, ele defendeu a Igreja Católica, fazendo frente aos imperadores romanos que já perseguiam neste tempo os primeiros cristãos. E por que eu digo que ele defendia a Igreja Católica? Porque era, de fato, a igreja primitiva, a primeira igreja era a Igreja Católica. São Justino, ele escreve as apologias ao imperador Antônio Pio, e nesta apologia ele descreve exatamente, maravilhosamente, a Santa Missa, a missa da Igreja Católica. Vejam, lá nos tempos das pessoas que conheciam, que conviveram com os apóstolos, ele já descreve a Santa Missa. Ele descreve como se comportavam os primeiros cristãos. E nessa descrição ele fala da liturgia da palavra, a primeira parte da missa, a missa dos catecúmenos, como nós conhecemos. Também ele fala da segunda parte, a missa dos fiéis, onde havia a oferta dos dons, a oferta do pão e do vinho, que então ficavam, ele usa um termo, eucaristizados, a consagração do pão e do vinho, gente. E então todos poderiam comungar. Vejam, neste tempo, São Justino descreveu a Santa Missa que nós conhecemos nos dias de hoje, a missa católica, a missa da Igreja Católica. Santa celebração. Isso é uma maravilha e é um luzeiro também para nós, porque neste aprofundamento da doutrina cristã, ele pôde defendê-la com a sua vida, ele pôde derramar o seu sangue. Ele, nessa busca pela verdade, encontrando-a no catolicismo, ele se uniu de tal forma a Cristo que ele pôde derramar o seu sangue por amor, por essa união. Independente das perseguições que ele sofrera, ele abraçou a sua fé. E é nessa união, é nesse permanecer na verdade que deu forças para que ele derramasse o seu sangue e fosse mártir. Então São Justino é um grande exemplo para nós. Ele é um luzeiro que ilumina o nosso caminho. Por quê? Porque se nós compararmos os primeiros cristãos que sofreram as perseguições violentas, sendo muitas vezes machucados, torturados, presos, e ainda assim não apostatavam, não abandonavam sua fé. E se compararmos os primeiros cristãos com nós hoje, inclusive eu me incluo nesses cristãos recentes, é de passar vergonha, gente. Qualquer apertada que dá na gente, a gente abandona a nossa fé. Qualquer apertada. Um exemplo, por exemplo, quando tem alguma coisa que é chamativa, que é prazerosa no domingo, a gente já abandona a Santa Missa, a gente não vai nem fazer este encontro com Jesus Eucarístico, porque parece ser mais importante outros compromissos. Isso é um grande exemplo que é comum a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quantas pessoas não abandonam a Santa Missa por outros compromissos quaisquer. E ainda, quando há essas perseguições no dia a dia, não essas perseguições violentas, mas umas perseguições mais sensíveis, onde a gente, por ser católico, às vezes é menosprezado em um meio,
Às vezes somos taxados de fanáticos e, para não ser o diferente, para não ser o fanático, abandonamos nossa fé para permanecermos ali, né, como uma pessoa legal, uma pessoa agradável de estar ao lado. Mesmo que isso, para que isso seja necessário, nós abandonemos a nossa fé, nós neguemos a nossa fé. Que São Justino, neste momento, neste dia de São Justino, que ele nos ilumine, nos dê força, rogue por nós, para que nós não abandonemos a nossa fé, para que nós possamos buscar o conhecimento da doutrina cristã, porque, irmãos, nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Para que nós possamos amar verdadeiramente a Igreja de Cristo, nós precisamos conhecê-la. E que, movidos por São Justino, movidos pelo Espírito Santo, nós possamos buscar este conhecimento e, conhecendo melhor a Deus, possamos melhor amá-lo, melhor servi-lo e, se necessário, possamos derramar o nosso sangue para defender a doutrina cristã, para defender a nossa Igreja. São Justino, rogai por nós.